É a história da geometria do Egito até a Grécia. Pode ser assim. Geometria, a origem. Conhecer a origem exata da geometria é praticamente impossível, pois foi apenas nos últimos 6.000 anos que o homem começou a fazer registros e colocar o pensamento em forma em si. A história do conhecimento geométrico está intimamente ligada à história da humanidade e da natureza. Devido às inundações periódicas do rio Nilo, eles precisavam refazer os traçados das propriedades. Por momento. Dando seguimento. Devido às inundações periódicas do rio Nilo, eles precisavam refazer os traçados das propriedades. E por isso podemos entender a origem da palavra, geometria, que deriva do grego geometrem, que significa medição de terra. Geo, terra, metrem, medição. Mas antes dos homens terem essa necessidade de medir terra, o homem pré-histórico ele já demonstrava preocupação com a simetria dos objetos. E isso era devido a um sentimento estético e de prazer que eles tinham da beleza às formas das coisas, né? Isso duas correntes de pensamento que divergem um pouco quais motivos que funcionaram essas dificuldades. Uma diz que foi a necessidade prática de fazer medidas e outra diz que foi a necessidade de representar os sentimentos em forma estética, relacionada à configuração de ordem e etc. Pode passar. Não. A geometria no Egito e na Mesopotâmia. O quarto milênio antes da nossa era se caracterizou como um período de grande progresso cultural. Trouxe o uso da escrita, da roda e dos metais. Nessa época, templos e casas eram decorados com cerâmicas e mosaicos artísticos. Até essa época, a geometria ainda era uma ciência empírica, com uma coleção de regras sem enunciados explícitos e que tinham o objetivo de obter resultados aproximados. Para a civilização do Egito, que tinha sua sustentação na agricultura, às margens do rio Nilo, esses cálculos eram imprescindíveis na novas repartições de terra, após suas inundações periódicas. Os conceitos e fórmulas que aparecem nos escritos de quase todos os povos antigos demonstram que os conhecimentos da natureza geométrica e a familiaridade com quadrados, retângulos, triângulos, círculos e etc. era o ponto central da geometria da Mesopotâmia e do Egito. Mas ainda não havia uma distinção clara entre medidas exatas e aproximadas. Pode ter seguimento. A geometria na Grécia. Na margem superior do Mediterrâneo, desenvolveu-se uma grande civilização dos gregos. Eles praticaram a matemática utilitária, semelhante aos egípcios, mas desenvolveram também um pensamento abstrato e iniciaram um modelo de explicação que dão origem à filosofia e à matemática abstrata. Foi com os gregos, começando com Tales de Mileno, que a geometria se estabeleceu como uma teoria dedutiva. Tales ele foi considerado o primeiro matemático verdadeiro e responsável pela organização dedutiva da geometria. Mesmo que não exista um documento que o próprio trabalho de sistematização de geometria iniciado por Tales teve continuação por muitos séculos posteriores. E a geometria grega ela foi marcada por duas escolas, que foi a escola de Pitágoras, que bebeu da fonte de Tales, e a de Euclides. Existem muitos relatos que Pitágoras foi discípulo de Tales, mas as datas não batem, porque existe uma diferença de 50 anos de idades, então provavelmente ele bebeu da fonte por conta que os interesses de Pitágoras eram parecidos com os de Tales, porque os dois eles tiveram influências das viagens que fizeram ao Egito
e a Babilônia. A geometria pitagórica, a escola de Crotone. A geometria pitagórica ela recebe esse nome porque de um filósofo grego que nasceu em Santos e que viajava muito, que se chama Pitágoras, como foi citado aí agora por minha colega. Em um certo momento, ele se instalou em Cronote, onde hoje é a costa sudoeste da Itália. Lá ele fundou a célebre escola de Crotonete, responsável por uma nova etapa da pesquisa científica. A maior característica dessa escola é porque ela era considerada o local em que todo estudo da matemática e da filosofia constituía a base moral do comportamento. Dizem, inclusive, né, que as palavras filosofia significa amor à sabedoria e matemática, o que é aprendido, foram criadas pelo próprio Pitágoras, ao descrever as suas atividades intelectuais na escola pitagórica. O lema da escola pitagórica era que tudo era número, ou seja, que tudo ao redor dele, de alguma forma, estava associada a um contexto matemático. E a gente percebe isso na geometria, porque, de certa forma, todos os objetos ao nosso redor têm a medida geométrica, uma forma geométrica. Acho que por isso que está tão atrelado. A geometria euclidiana, a escola de Alexandria. O entusiasmo de Platão a respeito da matemática, ele fez com que se tornasse conhecido como criador da matemática. Essa escola, a geometria euclidiana, ela foi responsável pelas primeiras sistematizações dos conhecimentos geométricos. E, junto com essas primeiras sistematizações, houve a elaboração do livro Elementos, que é de onde vem a geometria euclidiana. É um livro, são 13 livros, na verdade, dos elementos, e eles tratam de figuras geométricas, de polígonos escritos, de círculos escritos com círculo, e as propriedades das formas geométricas. Inclusive, uma similaridade com a geometria espacial, assim como da teoria dos números. Inclui-se nessa obra de Euclides a maior parte dos teoremas a respeito da congruência de triângulos, construções com réguas e compasso, desigualdades relativas a ângulos e lados de um triângulo, propriedades de retas paralelas, paralelogramos, e o livro termina com a demonstração do teorema de Pitágoras. Foi nessa época também que iniciou-se o método axiomático, e nesse método ele inspirou a humanidade ao longo dos tempos em muitos outros campos do saber, inclusive da moral e da política. A conclusão. A geometria ela está na origem da divisão entre a matemática teórica, a demonstrativa e a matemática aplicada às necessidades práticas. O objetivo foi ressaltar os aspectos ligados às necessidades e motivações que estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento geométrico. Sabendo um pouco da história, fica mais fácil apresentar a geometria para os alunos.